E aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia desse mundo. Os lenços perderam-se, hoje não são precisos os próprios lençóis. Alguma vez nem lençóis há e valem só as camisas. Tais eram as ideias que me iam passando pela cabeça, vagas e curvas, à medida que o mouro rolava convulso e Iago destilava sua calúnia. Nos intervalos, não me lembrava da cadeira, não queria expor-me a encontrar nenhum conhecido. O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Meus amigos, estou de volta para conversar sobre um livro nacional. Um livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. É o primeiro livro que eu leio deste célebre escritor. Confesso que não é muito a minha praia, vou dizer dessa forma, mas isso muda a partir de agora porque esse livro é fenomenal. O escritor Machado, por essa aura eu posso dizer, ele é espetacular. Ele é bem descritivo, ele tem uma narrativa empolgante, ele prende o seu leitor nas suas 180 páginas aqui dessa edição. Eu, por muitas vezes, tive que dar um tempo obrigatoriamente, porque eu estou lendo alguns outros textos. Eu já me adianto que estou aqui na metade de Otelo, de William Shakespeare, que eu comecei antes de Dom Casmurro, e eu vou já informar por que é importante falar sobre isso. E recentemente eu li também Macbeth, do próprio Shakespeare. E com os amigos eu estava brincando, dizendo que Machado não seria Machado sem Shakespeare, e eu continuo ainda com essa opinião, justamente por acabar de ler Dom Casmurro e ver a forte influência e até mesmo as grandes referências que estão descritas explicitamente aqui nessa obra. Machado de Assis escreveu esse livro aqui em 1890, Então aqui a gente vai pegar uma trama, a trama vai acontecer durante uma época imperial, Então a gente tem aqui o Segundo Império do Brasil, a gente tem nossa princesa Isabel viva ainda, estamos aqui diante de uma sociedade que ainda possui escravos aqui no Brasil, não na época dos escritos, mas na época ambientada aqui na história. E a gente vai conhecer aqui a história narrada pelo próprio, em primeira pessoa, de Dom Casmurro. Casmurro ali vai significar uma pessoa que vive sempre de cara fechada, então é uma pessoa assim que não ri muito, Então, basicamente isso. A gente vai conhecer a história do Bento, chamado por muitos de Bentinho, e ele vai contar, ele está velho e está contando a sua história desde sua infância, a respeito de sua mãe Glória, o grande influenciador de sua vida, José Dias, seu tio Cosme, e também sobre sua amizade de infância com Capitu, a famosa moça de olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, Vai ter aqui esses... Creio que assim, é uma história que todos nós conhecemos, se você não conhece ainda, mas já ouviu falar, Então é um clássico brasileiro, é um clássico escrito por um escritor assim que ele representa muito, porque ele era negro, ele era gago, eu vi essa parte também. Então ele tinha limitações para a época, colocando no contexto histórico ainda mais do que hoje teria, mas ele tornou-se, pelo que eu vejo,
ele é o maior escritor brasileiro de todos os séculos da história, até aqui. Você me corrija se você tem fatos a respeito melhores de alguém que seja, que assuma esse posto, mas acredito que seja ele mesmo. Eu gosto muito da escrita de José Mauro de Vasconcelos, né, um brasileiro também, mas ele não é tão famoso assim quanto Machado de Assis. Tanto é que Machado ele é publicado aí por diversos idiomas. José Mauro também, mas Machado muito mais. Voltando para a trama, o nosso querido Bentinho aqui ele vai contar sua história desde a infância, de como sua mãe prometeu que se ele sobrevivesse ali, ele iria ser padre. Então ela boa parte da história, quase metade da história, é sobre isso, sobre sua infância, sobre sua juventude e sobre o seu período de seminarista ali para ser padre. Porém, desde criança, Bentinho e Capitu já tinham ali seus ensejos em apaixonar-se um ao outro e casar-se no futuro, e promessas foram feitas, né? Então aqui a gente vai ver uma trama gigantesca com essa problemática, sendo que esse não é o cerne da questão aqui. O que eu percebo é que o Bentinho, o Dom Casmurro, ele vai narrar a história até uma certa parte como um saudosista de sua época da infância e da sua época juvenil, só que a partir de um certo momento o texto muda. A forma de escrever muda, a gente percebe uma virada de chave a partir do momento em que ele consegue resolver a trama de que ele não será mais padre, porque eles colocam um órfão, um substituto no lugar, e já adianto que eu vou falar spoiler, porque eu acho que todo mundo sabe qual é a trama de Dom Casmurro aqui, e colocando esse órfão no lugar, ele segue a linha da advocacia, né? Então ele vai ser um advogado. A partir do meio do livro, você percebe uma brusca diferença na argumentação, falando mais como um advogado com a gente. Então eu vejo ali ele expondo, a partir da metade, expondo fatos ou fatos e teorias, sempre com o intuito de ser uma defesa. E eu fiquei pensando, mas por quê, né? Porque antes de ler, eu imaginava assim, quem fez algo de errado, pelo menos o que eu esperava, era a Capitu, né? A sua esposa, agora, né? Após casados e tudo mais. E quando tem essa virada de chave na narração, eu achei muito estranho. Porque na minha mente, pelo menos era o que eu pensava, existia algo muito explícito aqui, dizendo, olha, Capitu traiu Bentinho, né? A gente vai chegar, querendo ou não, nessa trama, nessa grande polêmica, né? A nota desse livro aqui até compara esse livro aqui ou chama esse livro aqui de O Otelo Brasileiro. Lembra o que eu falei? Do Otelo? Então, Otelo é a forte influência aqui neste livro e principalmente na vida de Bentinho, que após ele ver a peça teatral de Otelo, que ele toma decisões mesmo, certo? Mas no geral, vamos lá, tem infância, tem juventude, tem seminário, tem a saída do seminário, tem a sua formação, tem o seu casamento e tem o seu grande amigo, né, Ezequiel Escobar, né, que após casados, ele também com a sua esposa, né, que é a Sancha, né, eles possuem uma filhinha ali e um dos grandes problemas vão surgir aí quando o Bentinho e a Capitu não podem ter filhos, né, e Ezequiel e o Escobar e sua esposa sempre ficam muito felizes, né, com a sua filhinha, e conta tudo sobre ela, a Sanchinha aqui, como é chamada, né, e o Bentinho, ele, um homem realizado, ele sente-se incompleto, porque ele não tem um filho também, sabe? Então, a partir daí começa a trama que todos nós sabemos,
que é o cerne da questão aqui dessa obra, né? Na verdade, esse livro aqui é uma grande acusação de Bentinho contra sua ex-esposa Capitu, né? Que é falecida já quando é escrito esse livro, inclusive. Mas aí é como se, eu até estava conversando com uma amiga e ela falou que é como se fosse um livro para ele se defender de algo, né? Então ele acusa dessa forma. Algumas coisas aqui vão chamar muito a atenção, só que em nenhum momento eu particularmente vejo Capitu agindo. Primeiro que a narrativa é em primeira pessoa do Bentinho. Então, o que a gente vai ver aqui são as atitudes dele e as teorias que ele mesmo vai obter para si, vai ter toda aquela paranoia. Eu vou chamar de paranoia mesmo, porque o meu veredito é que não traiu. Não acho que tenha traído, mas após essa problemática toda dele não conseguir ter filhos, finalmente acontece, né? E eles possuem um filho e dão o nome de Ezequiel em homenagem ao seu grande amigo, que era do seminário e levou essa amizade para a vida dele. E enfim, pessoal, uma história sobre a amizade, uma história sobre a natureza humana em si, né? Sobre ciúme, sobre paranoias, vamos dizer assim, sobre traição também, ou pseudo-traição, traição ou não. Tem alguns pontos aqui que eu posso destacar, que é o seguinte: quando o Ezequiel nasce, né, o filho do Bentinho, quando o Capitu nasce, uma das sugestões que o próprio amigo dele, Escobar, sugere é o seguinte: olha, a gente pode casar os nossos filhos, o Ezequiel com uma Sanchinha, né? E unicamente por isso eu acredito que não rolou essa traição, mas isso também não é... Isso pode ser que existam outros argumentos contrário a isso, né? Então, outro ponto que a gente pode destacar aqui é que o próprio Bentinho, ele chegou a ter uns flertes de romance com a Sancha, a esposa do Escobar, né? E eu creio que ele sentiu muito culpado quanto a isso, né? E após algumas situações ou palavras proferidas, e aí a gente vai ver ali na parte em que Capitu olha e diz que o Ezequiel tem muitas afeições, né, o olhar do Escobar. Só que ela diz também que ela só viu isso, esse olhar no Escobar em um amigo do pai dela, né? Mas o Bentinho, ele só vai pegar a parte em que o guri parecia, né, com o Escobar. Pessoal, enfim, Bentinho poderia ter agido de outras formas muito melhores. Ele, na posição de advogado aqui, ele e velho já, né, idoso, ele está contando aqui histórias que já se passaram há muito tempo. Tem um pequeno relato que ele vai narrar, que chega um momento em que ele está atordoado e atônito e sofrendo com aquilo. Não menosprezo o sentimento dele, que ele até pensa em praticar o suicídio. Só que ele está meio surtado ali. O filho dele entra na sala onde ele está e ele colocou o veneno ali no café, né? E ele, por um momento, ele pensa em matar o próprio filho também, entendeu? Em dar o café para o filho ali. Então esse cara, assim, ele me gerou um certo, muito desprezo, indo assim do meio para o final. Porque tudo que acontece são suposições dele que ele admite como verdade. E a partir disso ele toma atitude sem dialogar, sem conversar. A própria Capitu, quando ele é acusada de traição quanto a isso, pergunta se ele o que está acontecendo, né? Mas ele não dá a ela o direito de se defender, né? É muito
curto, muito rápido, eles já falam em separação imediatamente. É uma coisa muito brusca, muito temerária, né, para nós, assim, que a gente olha e muitas vezes a gente quer acreditar, né, no relacionamento, na conversa e tudo mais, e a gente vê um escrito desse, e é realmente o que acontece, né, no dia a dia. A literatura, a arte, ela imita a vida, né? Então esse exemplo literário, ele não está distante da nossa realidade. Então, meus amigos, é isso, né? Eu fico feliz demais por chegar aqui empolgado com um livro brasileiro, um livro nacional, né? Não menosprezando, claro, só que eu não tenho tanto costume, eu leio alguns e outros, se você for ver o histórico no canal, geralmente é de fora mesmo. Mas é isso, é uma leitura esplêndida, é uma leitura para releitura, é um clássico, fala com a gente, fala com o povo, fala com a elite, fala com todas as classes, fala com o ser humano em si. E por isso, Dom Casmurro é fenomenal. Muito obrigado por assistir. Se você puder curtir, compartilhar, comentar, sinta-se à vontade e até a próxima.